programa Mais Destaque de hoje, vamos falar um pouco de onde tudo começou. Ano de 1981, cidade de Poços de Caldas. Exatamente no dia 11 de abril, veio alegrar ainda mais a vida do casal Walter Magno e Maria Madalena dos Reis, o nascimento de mais um filho, o Eberton dos Reis Magno. Naquela cidade, bastante conhecida, de clima agradável, localizada entre as montanhas do sul do estado de Minas Gerais, o amor, a harmonia, a compreensão e o carinho de um para com o outro eram fatores primordiais naquela família. No bairro Dom Bosco, em Poços de Caldas, o garoto Eberton começou a ter uma vida ativa na comunidade. Estudou piano no Conservatório de Poços de Caldas, mecânica geral, mas foi na simplicidade que despertou o interesse para o ministério sacerdotal. O convidado de hoje do programa Mais Destaque é o pároco da Matriz Nossa Senhora de Fátima da cidade de Alfenas, Padre Eberton dos Reis Magno. Seja bem-vindo ao programa Mais Destaque, Padre. Eu agradeço, primeiramente, a acolhida a todos que estão nos acompanhando pela TV de Alfenas. Eu espero que esse momento seja, assim, de grande valia para todos nós. Muito obrigado, Padre. Padre Eberton, quando nascemos, não escolhemos a família a qual vamos pertencer. Como foi a infância do garoto Eberton, juntamente com seus irmãos, o Walter William dos Reis Magno e também o Wendel Magno? Eu tive uma infância marcada por coisas muito positivas, né? A minha infância, graças a Deus, foi tranquila. A educação que tive dos pais, a convivência com meus irmãos, sempre teve ali valores cristãos que eu acho fundamental numa família. Então a gente sempre teve, primeiramente, um diálogo, né? Os irmãos, como você bem disse, sempre se deram muito bem. Meus pais também nos educaram nesses princípios. O respeito, eu acho que marcou muito a família, marca até hoje, né? Nós nos respeitamos muito. O respeito e a afetividade, então o carinho que tem um para com o outro, né? Isso marca e grava principalmente a vida da criança que futuramente vai se tornar um jovem, né? Então esses valores cristãos, eu costumo dizer que a minha família foi o ambiente aonde eu pude aprender os princípios do Cristo Jesus, o qual hoje eu anuncio. Perfeito. Gostaria que nos falasse um pouco sobre os seus pais, Padre. Então, meus pais, Walter Magno, muito simples, caminhoneiro. Ele não teve a oportunidade que, por exemplo, eu tive, né? O filho teve. Mas meu pai tem assim, algumas características que chamam muita atenção a mim e aos meus irmãos. Quer dizer, ele é muito honesto, ele é firme nas convicções. Sim. É um cristão, assim, que para mim é um testemunho, né? Eu ainda digo que a família é a base de tudo, e eu posso alegrar que eu tive a base. Então, meu pai, muito simples, da roça, zona rural, cresceu ali, já jovem, abraçou o sacramento do matrimônio, com minha mãe também, Maria Madalena, ambos também do interior ali, de Caldas, né? Na verdade, de um distrito chamado São Pedro de Caldas, né? E ali eles casaram e vieram para Poços de Caldas. E começaram, eu diria, do zero, do nada, né? Tiveram ali que lutar pela vida. Então tudo foi muito esforço, foi conquista. E graças a Deus meus pais, hoje para mim, eu costumo dizer, é uma joia que eu tenho, que eu cuido, até quando Deus permitir, eu os amo, respeito, como sempre fiz. E para mim eles foram o que devem ser, né? O pai foi um pai, um verdadeiro pai, que amo muito, e minha mãe foi a mãe, né? Então, pai e mãe. Então, eu penso que quando une, não porque eles são perfeitos, não, pelo contrário,
mas usam da imperfeição para ensinar aquilo que deve ser perfeito, né? Então, meus pais simples, não tiveram oportunidade, mas são pessoas realizadas no sacramento do matrimônio. O padre, notamos que o senhor começou uma vida assim muito cedo de responsabilidades, né? Será que foi por causa do pai ser caminhoneiro que o senhor também estudou mecânica geral? Então, isso aí é uma questão que eu penso que eu vou até o último dia da minha vida ficar questionando, né? Sim. O caminho que me levou a fazer mecânica. Eu penso que não. Eu penso que a mecânica foi uma opção. O que eu gostava mesmo ali na minha adolescência e que fez com que eu estudasse mecânica não teve influência assim da figura do pai, não. É pela escola, é pelo método, pelo modo de ensino que oferecia até então a mecânica geral. Eu fiz no Senai. O Senai é um instituto muito respeitado. Ali não é simplesmente o profissional, mas o profissional num todo, né? Sim. Então, eu tinha formação humana, eu tinha formação de convivência, o Senai oferecia ali estudos, mais de uma língua, né? Quer dizer, você tinha ali o jovem, naquela época, que queria, vamos dizer, almejar ser alguém na vida, tem a oportunidade, desde que ele se esforce e aproveite o máximo. Então, o Senai na minha vida eu acho que foi um caminho pelo qual eu fui aprendendo e tudo contribui. Acho que o Senai, a disciplina, o rigorismo, mas também um conhecimento que ninguém tira da gente. Eu devo muito ao Senai. Foi uma fase da adolescência da minha vida muito bonita mesmo. Sim. Eu aproveitei o máximo e eu utilizava da convivência das pessoas. Então, sempre que aproximava alguém que eu via que era mais instruído, que tinha algo para oferecer, eu ali usava, vamos dizer, a esperteza para beber da fonte da sabedoria das pessoas. Perdi a oportunidade de aprender mais. Nunca perdi. Então, eu era dado no Senai, a gente tinha oportunidade de estar ali no teatro também. Então, eu sempre estava no Senai, a gente tinha a oportunidade de conhecer empresas, como funcionava todos esses mecanismos. Eu tive oportunidades assim que eu digo para mim assim que eu jamais vou esquecer, né? De uma indústria, mas além de tudo ali como que era o funcionamento dessas empresas, né? As relações humanas. Então eu aproveitei bem. Foi um momento muito, muito forte na minha adolescência. O padre, como foi a sua infância e tem algum episódio que marcou esta fase da sua vida? Como eu disse, a minha infância foi marcante em tudo, porque você está numa fase em que tudo marca positivamente ou negativamente. Sim. Eu tive a oportunidade, apesar de estudar muito, por uma opção minha, eu tive a oportunidade também de trabalhar outras dimensões, né? Pega religiosa, então, desde a minha infância, na igreja também. Então, ali, aprendendo, né? Participava da igreja, e tudo que eu tinha oportunidade enquanto criança, eu ali estava. Tive oportunidade também nas outras áreas, por exemplo, social. Então, eu era alguém que aproveitei bem a minha infância. Eu acho que quando tem ali alguém que vai te direcionando e você tem espaço para ser criança, eu acho que aí se marca positivamente. Então eu fui muito feliz nas coisas simples também. Eu digo que essa frase que você disse no início, na simplicidade, quer dizer, eu fui na simplicidade. Poços de Caldas é uma cidade que oferece, tem oportunidades, né? Sim. Então ali nós temos teatros, ali a gente tem, se quiser fazer igual eu fiz, um curso mais específico, né? Então, para a criança também. Então, finais de semana, tem aonde você aproveitar da sua infância, né? Então, me marca, assim, quando eu formei
Isso é um fato bem assim que marcou a minha vida. Quando eu fui para o primeiro ano, primeira série, então eu saio ali do que era chamado prézinho e vou, eu acho, e nós ali éramos numa turma de uns 30 crianças. Sim. E ali nós tivemos que fazer um tipo do número musical para os pais. Eu acho que ali marcou minha infância. Eu lembro daquele dia eu lá, né, claro, a criança se apresentar para os pais, né, marca. E o mais importante, a presença dos pais ali vendo aquela criança. Então, marcou muito positivamente. Então, eu tive essas marcas religiosas, tive educacional, graças a Deus. Ô padre, mas só para completar um pouco a história, mas como se chamava essa escola? Então, a escola da minha infância chama, né, Edmundo Gouveia Cardio. É uma escola de bairro Dom Bosco, né, ainda em Poços de Caldas. Porém, o ensino da escola foi assim, um ensino muito bom. Sim. Apesar do Estado, mas professores, muitos responsáveis. Ali, então, eu tive educadores, eu diria, que é a função mesmo, né? Usava essa pedagogia de atrair pelo estudo. Entendi. Então, o estudo na minha vida sempre foi um gosto, não foi obrigação, né? Foi algo prazeroso. O padre, e como foi que despertou o interesse pela música? E por que resolveu aprender piano e quanto tempo dedicou ao seu estudo? Então, a música, como eu te disse, marcou também a infância, né? Eu estava ali tendo oportunidades, fui crescendo. Quando eu completei meus 9 anos, 10 anos... Muito novo, né, padre? Novo. E eu gostava da música. Sim. Ganhei um teclado pequeno, então o instrumento musical me chamava atenção. Sim. E ali eu tive a oportunidade de estudar. Queria. Me recordo, pedi ao meu pai, apesar de ser um conservatório da cidade, era como que particular, porque tinha que pagar. Hoje não mais, mas o tempo todo que eu estudei. Mas aí eu tive a presença forte dos meus pais, que eles disseram, não, meu filho, se você, né, quer aprender, nós temos condições, vai. Então eu entro. Para 9 anos de idade eu já entrei para o conservatório musical da cidade, Antônio Ferruccio Viviani, tem até hoje. Então o conservatório fez com que eu me apaixonasse pela música. Então 9 anos, lá ia um menino, né? 9 anos com caderno e fazendo teoria, estudava, eu gostava, e 9, 10, foram 10 anos de estudo. Um ano antes de eu entrar para o seminário, com 18 anos, aí então eu formo no conservatório e vou para o seminário. 10 anos de estudo de música, diria 2, 3 vezes por semana. Fora em casa que eu me dedicava, A música para mim foi algo assim marcante, fundamental. A música, eu digo que Deus usou da música para que eu servisse depois a sua igreja. A música, ela trabalha, eu penso, várias dimensões na vida da pessoa. Por isso que a música, toda criança, todo adolescente, se tiver oportunidade, fazer música, estudar música, marca a criança. Por quê? Porque desperta na criança, primeiramente, a sensibilidade, enquanto pessoa. Faz aquele adolescente ficar mais calmo, ainda mais, é tão difícil, né, nos dias atuais, educar, né, adolescentes, ajuda, toca na sensibilidade, na pessoa, na história do adolescente. Então a música faz reflexão, porque aprender música é reflexão. Na concentração também, Concentração, padre? Eu acho que isso é fundamental. A concentração, quer dizer, o adolescente ali, ele consegue concatenar as ideias, ele consegue, ou seja, administrar ali seus conflitos internos,
que é natural. Então, o adolescente, ele tendo a oportunidade da música, ele vai ter uma metodologia. A música é um método, Sim. Tem uma metodologia. Então, ali, o adolescente, ele não só aprende a música em si, mas a sua vida, aos poucos, vai se tornando uma música, né? Eu costumo dizer. E ali é ele que vai ter que dar as notas, ele que vai ter que administrar. Então, tem hora que vai errar, tem hora que não vai dar aquele tom certo, tem hora que ele tem que se arriscar, porque ele tem que cumprir ali uma oitava em poucos segundos. A música, ela não, quando você vai, por exemplo, ler uma partitura, não admite erros. Porque ela já está pronta. Então, eu penso que a música, ela tem uma pedagogia que usa ali do adolescente, principalmente nessa fase. Eu acho que é fundamental quem tem oportunidade. Por isso que eu fico pensando, as escolas, né, deveriam mesmo oferecer a música, deveria ser como que um campo para que o adolescente ali, não só o esporte, como muitos afirmam que é bom, um esporte na escola que tem, mas a música também é uma arte e ajuda aquele adolescente na sua formação. Então a música para mim foram 10 anos. 10 anos no conservatório, eu estudei piano, né? Mas também teclado, ou seja, todo instrumento de tecla. Fiz teoria, era apaixonado por teoria. O meu Deus, escrevia, né, músicas, mas a música permite isso, né? Quando você tem um conhecimento ali, você faz. Quantas vezes eu mesmo fazia lá um pentagrama, punha a nota e ali fazia meus compassos e dedilhava. Ali, às vezes, mas para mim, era aquele adolescente que estava trabalhando o interior seu. Então a música foi fundamental. E a música ajuda também na disciplina, porque um bom músico tem que ter disciplina, quer dizer, não pode, sem a disciplina não se faz música. Então a música foi algo que começou assim numa ideia, surgiu, tive a oportunidade, aproveitei e marcou muito. Tenho saudades, porque quando eu entro para o seminário, até aí então, eu como que deixo a música de lado, mas uso aquilo que a música me ensinou na minha formação como sacerdote, né? Perfeito. Nós hoje estamos conversando com o padre Weberton, pároco da Matriz Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Alfenas. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje o nosso convidado, o padre Weberton Magno, pároco da Matriz Nossa Senhora de Fátima, em Alfenas. Na época em que estudava este instrumento no conservatório, padre, quais as obras de compositores eruditos que gostava de executar no piano? Então, eu estudei piano. E várias obras marcam, né, aquele que está aprendendo, né? Primeiramente, quando você conhece a história da música erudita, né? Depois passa para a clássica. Ali então, conforme o ensino no conservatório, funcionava deste modo. Então, você tinha um conhecimento, por exemplo, da música erudita, até antes ali de 1700. Então, erudita quer dizer, não tem acompanhamento, não tem percussão, né? Então, aí você aprende a história, da história é te passado uma teoria, né? Aquilo que que chama mais atenção nas partituras daquela época, e depois também você tem conhecimento de alguns ali músicos da época, e você depois pega algumas obras e aprende, vamos dizer. Mas o importante ali no conservatório é fazer com que essas músicas você desperte
o interesse e domine ali o piano. Sim, né? sim. Então, o professor sempre marcava, quer dizer assim, os grandes músicos, as suas obras, quando você pega, por exemplo, a Sinfonia de Beethoven, o que fica gravado ali não é simplesmente uma partitura, mas como que ele dominava ali o instrumento, né? Mas também a musicalidade. Então, não era simplesmente ler uma partitura. Então, ali vai como que... Então, quando você se depara com a Sinfonia de Beethoven, quando ele toca, quer dizer, ele coloca a vida ali. Sim. Quer dizer, vai junto. Quer dizer, tudo aquilo é um conjunto. Né? Então, foram várias. Então, ali a gente tem a Sinfonia, como eu disse, marca. Depois você pega os clássicos, né? Você pega clássicos. Até hoje entra a teoria da música, ainda é muito discutido, né? O que entra no clássico, quando se separa a erudição, porque aí quando você vai para o clássico, você já se depara ali, por ser um período da literatura que marca a época, mas não desconsidera jamais a erudição, né? Mas já se torna uma coisa mais, vamos dizer, elaborada, né? Então, você pega várias obras e faz daquelas obras, te permite, isso é o fundamental, quando você pega músicas de Bach, você pega Beethoven, então, te permite ali você pegar uma partitura, de qualquer que seja a obra ali, marcante, e fazer daquela partitura também a sua musicalidade. Então, não era rigoroso. Entendi. Então, você pega, por exemplo, sinfonia, ali você pode dedilhar, ler a partitura. Mas também o conservatório te permite isso, né? Acho que isso que está o bonito na música. Não é aquela partitura fechada, mas trabalha naquele que está aprendendo a música a despertar também o seu dom. O dom e o talento, né? Eu costumo dizer assim, a música me deu assim uma definição boa de dom e talento, né? O dom é aquilo que você recebe mesmo, né? Eu diria, aquele que tem um olhar de fé recebe de Deus. Então você recebe o dom da música. Quantos estão por aí no anonimato, né? E podem ser comparados, quem sabe, um grande Beethoven, Bach, ali, mas não teve talvez a oportunidade, né? Então, o dom é dado. O talento, eu diria que entra aí a música, já mais preparada. Então, a música, ela, quando ela se torna algo ali bem formalizado, com partituras, com tudo, com letras, com melodia, com tempo, né? E ali você domina as notas, o que é fusa, semifusa, qual o tempo que você tem que dar, como que faz. Então, quando você consegue fazer essa leitura num piano, dedilhar, colocar a melodia, colocar a tua vida, quer dizer, aí você se torna, vamos dizer, um grande músico erudito, né? Hoje, talvez, não é muito acesso, infelizmente, à nossa cultura, né? Eu não conheço a realidade de Alfenas, mas Poços de Caldas também não se tinha, a não ser nos finais de ano, né? Apresentações de músicas eruditas. E tem que ter ouvido. Sim. Né? Tem que ter gosto, porque senão corre o risco de passar despercebido, né? Então, esses grandes músicos eruditos, clássicos, eu diria até os de hoje, né, pós-modernos, eles marcam pelas suas obras, mas acima de tudo, pela genialidade de criar música em cima daquilo que eles conheciam. Antes de ir para o seminário, o senhor tinha uma formação profissional. Poderia nos falar um pouco de sua formação, padre? Então, é isso que eu comentei. O senhor disse que estudou mecânica geral. Eu fiz mecânica. Mas chegou a trabalhar como mecânico? Então, eu estudei mecânica geral industrial por 3 anos. E funcionava assim. Por ser menor de idade, jovem, Sim. Adolescente, a empresa, de uma turma de 20, eles contratavam
ali o que mais destacava. Sim. Então você era registrado, normal, era um funcionário da empresa. Não passo que quando você terminasse o seu estudo, você automaticamente já estava empregado. Eu fui assim. Eu me destaquei quando entrei lá para o Senai, fazendo mecânica, fui contratado, recebi os 3 anos, normal, um funcionário, como é o sistema de uma empresa. E ali, quando eu terminei, que estava por quase 18 anos, eu já era funcionário, sim, da empresa, Rodia Ester, em Poços de Caldas. E me apresentei à empresa e já tinha um posto de serviço. Isso é interessante, porque eles te dão a capacitação, a preparação, e depois, se você corresponde àquilo, você já tem um emprego garantido. Eu não sei como é hoje, porque lá se vão 10, 14 anos, né? Não sei se hoje ainda tem esse sistema. Eu estava, mas acontece que eu já estava com 18 anos, a vocação já estava, vamos dizer, falando mais alto ao sacerdócio, e aí então eu saio da empresa, deixo a música e vou para o seminário. O seminário entra na minha vida no ano 2001. Eu fui acompanhado durante 2 anos. No ano de 2001, 2 de fevereiro de 2001, eu entro para o seminário da diocese, em Guaxupé, dia 2 de fevereiro de 2001. Eu entro para o seminário e ali começa o processo meu de formação. Ali, com 17, 18 anos, eu completei 18 anos dentro do seminário. Você vislumbra agora um processo, uma caminhada de formação, né? Então, um jovem ali com sonhos, e foi um período muito importante na minha vida. Eu digo, como você disse, uma decisão. Foi uma cisão ali. Ter que deixar a música que eu gostava. Eu queria fazer técnico de música, depois uma faculdade, quem sabe. Ter que deixar ali também já o serviço que eu tinha e a família, os laços, né? Porque tem que, para um jovem que nunca saiu de casa, bem ligado, né? Os laços familiares. Ali então eu vou, essa cisão, né? Eu vou para o seminário. 2 de fevereiro de 2001, começa ali um grande processo na minha caminhada, o qual, dentro do seminário, eu passei pelo processo formativo. Então, eu fiz filosofia, 4 anos, fiz letras, 4 anos, depois fui para Pouso Alegre, fiz teologia, aí depois eu me ordenei. Né? Ô padre, por que 2001, 2 de fevereiro de 2001 foi a decisão que o senhor teve para ir para o seminário? Mas jovem, muito jovem, né? Mas o que o levou a ser um padre diocesano? Porque tem um padre religioso também. Mas o senhor preferiu ser diocesano. Por quê? Na verdade, eu não tinha um conhecimento abrangente do que era diocese e religioso, congregação. Eu queria ser padre. Sim. Eu queria ser padre. Isso estava a convicção. E tinha os motivos que levavam eu para essa decisão minha. Eu amava a Sagrada Escritura. Sim. Eu aprendi com meu avô. Meu avô não tinha estudo, isso é importante eu dizer, que marca a minha vida. Hoje, como pregador, né, quando eu me esforço muito na pregação, meu avô, pai de minha mãe, era evangélico. Sim. Evangélico. Ele não tinha estudo. E ele ia em casa, eu tinha lá meus 9 anos, Sim. quando eu estou nesse processo de música, estudando, Sim. E eu lia muito, eu tinha facilidade. Entendi. Isso é um dom, né? Deus usa. E eu lia a Sagrada Escritura para o meu avô. Ele pedia para eu ler. E ele falava para mim que um dia eu seria um grande pastor, né?
da igreja dele, sei. ele dizia, tinha que ser da igreja. Um grande pastor. E era interessante que eu lia a Sagrada Escritura, mas eu não entendia, não compreendia, não tinha estudo, não tinha uma preparação. E quem explicava a Sagrada Escritura para mim era meu avô. O avô? O avô. Eu me recordo assim, grandes pregações do meu padre, avô. e o vovô é vivo ainda? Não, meu avô falece quando eu tinha 14 anos. Puxa. Eu desfrutei pouco da figura dele, mas fiz muito. Entendi. Marcou muito a figura do meu avô. Eu fiz muito porque, se com 9 anos ele pedia para eu ler a Sagrada Escritura para ele, ele explicava para mim. Eu me recordo da passagem de Apocalipse. Ele falava que o mundo ia acabar. E tem uma determinada passagem lá que fala em que a cidade santa de Jerusalém vai descer sobre a terrena. Aí ele falava assim para mim: olha, meu filho, você que vai ser pastor, um dia tudo vai acabar. E a cidade santa vai descer e vai acabar com essa terra. Quer dizer, mostrava ali aquilo que ele acreditava. Entendi. Aquele conhecimento dele. Mas me chamava a atenção o modo com que ele explicava a Sagrada Escritura. Sim. Então, ele fazia eu ali debruçar sobre a Sagrada Escritura, ler trechos. Então, eu li Apocalipse, de repente li os Evangelhos, e ali ele explicava. Então, meu avô marca muito. E o que me chamava a atenção do meu avô era o seguinte: a humildade dele, mas ele não tinha estudo. Então, ele não sabia escrever nenhum nome. E ele ficava assim perto de mim, dizendo assim: me ensina a escrever pelo menos meu nome. Poxa. Ensina pelo menos meu que nome. Bonito, pai. Para quando eu for receber, eu não ficar lá colocando digital. Ele não falava digital, falava dedão, né? Sim. Porque era assim que ele recebia. E aí me recordo que eu ensinei meu avô a escrever o nome dele. Poxa. Marca a minha vida. Eu ensinei ele, sabe? A gente emociona. Mas... E ele escreveu. Quando ele escreveu Benedito, que alegria para ele. Passa poucos meses, meu avô vai para Deus. Eu diria que o meu bispo, né, sempre fala que eu tenho facilidade na pregação. Eu acho que eu me esforço. Isso não é para mim, não, mas eu acho que tem uma marca aí. Talvez tenha esse amor que meu avô já tinha, né? Ele foi o pregador para mim, me ensinou. E ele dizia que eu ia ser pastor, né? Eu acho que hoje lá do céu ele está muito feliz em saber que realmente eu sou um pastor da verdadeira igreja de Cristo, né? Eu acho que ele intercede por mim. Então, marca. Foi bom que você tocou nesse ponto, que eu acho que marca o padre. Então, hoje, as minhas pregações, primeiramente eu rezo, peço as luzes do Espírito Santo. A música me ajudou nessa sensibilidade. Sensibilidade. Exatamente. Porque para mexer com as coisas de Deus, eu acho que a gente tem que estar, primeiramente, muito, muito consciente, uma maturidade grande, para saber o que é aquilo que nós somos administradores das coisas que é de Deus, não é do padre, não é do padre. E você transmite isso. E quem faz é Deus, mas você é um instrumento. Assim como eu aprendi um instrumento, tem alguém que tem que dedilhar, tem alguém que tem que se esforçar. O padre, ele é um grande instrumento na comunidade, e principalmente na pregação. Então, todas as missas, desde quando ordenei, em 2010, eu tenho essa concepção. Eu sou um grande instrumento, onde quem faz é Deus. E nesse sentido eu penso que a pregação é muito importante. A pregação na liturgia, eu diria que até mais que a música. Sim. Eu diria. Se Santo Agostinho fala que se a música reza 2 vezes, eu diria que a pregação nos converte 3, 4 mil vezes. Então, a pregação bem feita, ela não que você vai falar o que você quer, o que você pensa, mas quando você prepara bem uma pregação, atinge a todos, desde aqueles que têm um estudo graduado, mas até algo simples. Sim. E o desafio está em fazer essa pregação
atingir a comunidade e fazer com que o povo saia sedento, né? Com sede de quero mais de Deus. E principalmente hoje, nos dias que a gente está precisando tanto de Deus. Sim. Nós estamos conversando hoje com o padre Weberton Magno, pároco da Matriz Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Alfenas. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta. E nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje o nosso convidado é o padre Weberton Magno, pároco da Matriz Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Alfenas. Ô padre, onde e como ocorreu a sua ordenação? Isso, a minha ordenação foi em Poços de Caldas, né? Sim. Na Matriz Nossa Senhora da Saúde, a matriz local da cidade, né? Foi assim até algo muito, eu acho que Deus faz tudo no momento certo, né? A gente tem que viver de fé. Eu nunca pensei que ordenaria na matriz da minha cidade, na Basílica Nossa Senhora da Saúde. Porque ali também, na Basílica, eu participava da missa quase que diariamente. Ali tinha uma figura muito importante da cidade, Monsenhor Trajano, barroco, né? Um exemplo assim, de padre. Então, a gente foi crescendo, né? Estudando, rezando e indo às missas lá. A Basílica é um monumento bonito, belíssimo, né? A igreja. Mas eu nunca pensei que seria ordenado lá, não. Sim. Por ser do bairro Dom Bosco, lá tem a paróquia São João Bosco, eu pensava que eu iria ordenar lá. Mas aí Deus tem os caminhos dele, né? Os planos dele. E eu ordenei padre no dia 16 de julho, dia Nossa Senhora do Carmo, na Basílica Nossa Senhora da Saúde, em Poços de Caldas. Dom Zé Lanza, né, nosso bispo atual, que me ordenou padre. Foi numa sexta-feira, ordenou eu e mais um outro padre, Padre Sidney, que hoje é pároco em Poços de Caldas, na paróquia Nossa Senhora das Graças. Então, foram 2 ordenados. Então, foi um momento muito marcante na minha vida. Então, nós 2, natural ali de Poços de Caldas, então resolvemos ordenar. Fizemos ali uma movimentação entre as paróquias, já que a Poços de Caldas seria uma oportunidade também de divulgar ali a oportunidade para as vocações sacerdotais, que não fosse apenas uma ordenação, mas que ali então tivesse um trabalho vocacional também, né? Tendo em vista que a cidade tem grandes oportunidades e quem sabe os jovens também possam sentir, né? E fazer seguir este caminho. Então eu ordenei no dia 16 de julho de 2010, lá em Poços de Caldas, na Basílica. Tive assim momentos marcantes na ordenação. A minha família, né? Meus pais, quando me recordo aqui que quando eu disse que queria ser padre, né? A eles, era jovem, né? Jovenzinho, né? 17 anos, eles ficaram meio temerosos, né? Como dizendo, meu filho, é isso que você quer? Mas meus pais foram marcantes na minha vida porque eles disseram assim, você vai, é um processo. Caso você veja que não é aquilo, você volte e a família está de portas abertas, né? Então eu sempre tive a família ali como um esteio mesmo na minha vocação. Quer dizer, se eu não fosse, se no decorrer da caminhada eu visse que não poderia ir, não seria padre, eu poderia voltar tranquilamente, né? Então eu costumo dizer que naquele dia 16 de julho foi apenas ali um começo de uma caminhada, o qual eu estava ali mais maduro e consciente. Quando entrei para a ordenação, naquele dia, eu me recordo aqui que meu bispo falou, agora que nós temos que ir, né? Chega um momento na vida, na procissão de entrada, né? Ele disse, agora nós temos que ir. Chega um momento da vida da gente que Deus, eu acho que fala para a gente, né? Agora tem que ir.
né? Sim. E aí é você, né? Então marcou muito, foi uma celebração participativa, orante, me recordo assim vivamente esse dia tão especial da minha vida, né? Então foi algo muito positivo para mim. Depois, assim que eu ordenei, aí então eu fui exercer meu ministério na cidade de Machado, na paróquia Sagrada Família de Santo Antônio, Machado, e fiquei em Machado 1 ano e 6 meses. Sim. Como vigário, ajudava lá a Padre Donizete, que está lá até hoje. De lá eu saí e fui para a Catedral. Fiquei na Catedral 2 anos e 3 meses, né? Até agora, no mês de agosto, vir para Alfenas. Sim. Quando recebeu a incumbência de vir para a cidade de Alfenas, como se sentiu, padre? Então, Alfenas para mim é novidade. O senhor já conhecia Alfenas? Eu conheci há 10 anos atrás, quando eu fiz estágio. Quando nós estamos num processo de formação, sempre tem um padre que acompanha a gente nos finais de semana. Sim. Então aí o seminarista tem a oportunidade de vir e fazer ali um estágio. O que é isso? Acompanhamento. Estar junto na paróquia com o padre, ver que é a vida do padre. Eu tive a alegria de estar aqui na paróquia de Fátima, com a mesma o padre paróquia. Homero. Sim. Sim, ele estava recente na paróquia de Fátima. Ele tinha 1 ano e pouco na paróquia, mas eu fiquei 1 ano, depois não voltei mais. Sim. Então se passaram aí 10, 11 anos, então não me recordo muito da cidade. Então, quando no final de julho Dom Zé Lanza chama e me nomeia para cá, qual foi a atitude de serviço? Eu penso que ter esse olhar evangélico de serviço. Eu sempre ouvi uma frase na minha vida que dizia assim: quando for padre, não escolha nada, coloque-se a serviço. Mas eu, talvez, quando fiquei padre, eu fiquei assim, a gente fica um pouco assim, como diz, um pouco tomado pela emoção do momento. Sim, sim. E o bispo me deu, na época, a oportunidade de escolher. Eu escolhi, na época, fui feliz, mas poderia ter sido mais naquela oportunidade. Aí depois eu fui para a catedral, com serviço, com olhar evangélico de fé. E aí então eu pus assim: não escolha. O que o bispo fala e pede, pelos olhos da fé, eu acredito, é um sucessor dos apóstolos, e quando ele pede, aí você se realiza. E tem feito assim. Na catedral fiquei por 2 anos e pouco, fui realizado, e quando ele me pede para vir para cá, eu encarei com esse olhar de fé, sabendo também que aqui é uma cidade totalmente diferente, né, das que eu passei. São cidades menores. Claro que aqui a gente são 5 paróquias, tem uma dinâmica diferente. Aqui já tem grandes referências, né, na igreja, padres assim respeitados. Mas ao mesmo tempo eu encarei com um olhar de evangélico, de fé, serviço. Aí eu disse ao bispo: se o senhor acha que eu tenho as condições, eu vou no olhar de fé. E estou aqui, então, assumi a paróquia no dia 5 de agosto, está recente, e estou muito feliz, realizado. Tenho encontrado assim pessoas que têm assim, pessoas maduras, pessoas que sabem mesmo, que ajudam, né, na comunidade, pessoas experientes, e eu tenho aprendido muito. 3 meses, está recente, mas estou bem realizado. Ô padre, mas Alfenas agradece, não só Alfenas, mas os paroquianos da matriz Nossa Senhora de Fátima. Eu tenho a plena certeza que todos eles estão satisfeitíssimos com a presença do senhor. É o que eu tenho feito, eu tenho me esforçado, né? Primeiramente, em fazer um bom serviço. Não porque a gente quer se destacar, não, nada disso.
aquela frase que você disse lá no início do programa, né? Foi na humildade, na simplicidade que Deus me chamou para padre. Eu acho que nós podemos servir bem a igreja, sendo aquilo que Deus espera de nós. Primeiramente autênticos, verdadeiros, trabalhando. E eu tenho procurado fazer isso na paróquia de Fátima, né? Tendo um respeito pela caminhada, respeitando aquilo que já foi feito pelos padres anteriores. Tenho assim um carinho enorme pelo Padre Homero. Até ele preparou a comunidade, né? Dizendo, bendito aquele que vem em nome do Senhor, porque ele já me conhecia, né? Então eu penso que é essa dinâmica. E Alfenas tem me acolhido assim a cidade toda, me acolhido de coração aberto. Alfenas, e uma cidade em que a gente nota um povo muito trabalhador. A paróquia de Fátima, a gente nota o povo, é um povo simples, um povo trabalhador, um povo que procura Deus, busca Deus. Jovens procuram a igreja, têm procurado a palavra do Padre. Então eu penso que eu quero marcar este tempo que Deus me der aqui na paróquia, não por grandes construções, não, eu acho que isso aí é consequência do trabalho nosso. Eu quero marcar pelo pastoreio, né? Aquilo que eu sou. Buscar, está na vida, está convivendo, está ali do lado. Então quando eu vejo ali um paroquiano feliz, chega, realizado, eu vejo a comunidade, padre, aí eu vejo que eu estou no caminho certo. Eu acho que a igreja tem belos discursos, e tem que ter, ela é perita, Sim. mestre nisso. Falando de música, por exemplo, eu admiro muito o Papa Bento. Eu acho que hoje, se daqui a algum tempo, ele pode ser comparado a grandes padres, doutores, ele teve algo fundamental na vida dele também, foi a música. Foi a música. Ele foi coerente com aquilo que ele escrevia, com aquilo que ele vivia. Então, eu penso que o Papa Francisco hoje, o que está fazendo o Papa Francisco ser destaque na mídia, em tudo, não é porque ele está fazendo coisas extraordinárias, não. Não, eu penso que não. Eu penso que ele está sendo coerente com o pastoreio dele. Pastor ele já era. Ele já tinha uma vida assim, ele já era coerente com aquilo. Só que ele está dando testemunho. Então, a gente encara tudo isso como um serviço, respeitando a todos e sabendo que a igreja não é nossa, é guiada por Jesus. Então, quero deixar assim, espero o tempo que Deus me der, na comunidade, essa diferença, né? O diferencial da música, que eu faça o diferencial com o pastor na paróquia de Fátima. Pelo fato de ter estudado música, em sua opinião, qual a importância dos cantos litúrgicos em uma celebração, padre? Essa é uma pergunta que a gente fica questionando até hoje, né? Os liturgistas, né? Eles têm em comum acordo de que a música é fundamental na liturgia. A música, no todo, ela tem um objetivo. Então, levar as pessoas que ali vão à igreja neste encontro profundo com Deus, com a pessoa de Jesus. Então, esse é o objetivo. Então, toda a música, ela deve ser litúrgica. Na liturgia, nos sacramentos, ela deve ser voltada por aquilo que é o sacramento, não é? Eu costumo dizer assim, sou bem exigente nesse sentido, né? Músicas de louvores, por exemplo, é para louvor. Na Eucaristia, então, músicas litúrgicas que levem ao mistério que está sendo celebrado. O padre vai dar um exemplo, por exemplo, festa de Cristo Rei, que é quando uma celebração litúrgica, quando se encerra o ano litúrgico da igreja. Então, todos aqueles cantos na solenidade devem ser litúrgicos, né? Então, o que são cantos litúrgicos? Aquilo que fala e que expressa, por meio da música, o mistério que está sendo celebrado. Então, é um grande desafio para as comunidades hoje.
Ô padre, mas isso é ótimo. O senhor é músico, foi para o seminário, hoje é padre, pároco da Matriz Nossa Senhora de Fátima. É ótimo ter um padre que oriente também. Exato, a orientação é fundamental. Oriente, Isto, porque tem muitas pessoas que têm boa vontade, mas não recebem uma orientação. Exatamente. Quer dizer, a boa vontade ajuda, mas não é tudo, né? Eu tinha Dom Geraldo, bispo emérito, dizia assim, não basta apenas ter boa vontade, né? Você tem que ser escolhido para aquilo, por meio de um processo seletivo. Sim, sim. Ele dizia os que iam ser padre, né? Muitos querem ser padre, mas precisa de um processo de seleção. A música também, você também é músico, conhece, sabe que não basta apenas a boa vontade, tem que conhecer o mínimo, vamos dizer, de música. Exatamente. E para depois servir a comunidade. São os talentos que são colocados. E aí eu acho que entra a caridade também. Quando se tem a boa vontade, mas não se tem o mínimo de conhecimento para aquilo, dom ou talento, tem que ter a caridade evangélica, chegar e falar, né, meu irmão, você até que tem essa boa vontade, mas vamos fazer uma preparação. Exatamente. Agora, o nosso povo é muito aberto à formação, à preparação. Eu, nas comunidades pelas quais passei, na catedral, em outras, e vejo aqui também Alfenas, eles têm muita sede, muita vontade de conhecer e formar-se, entende? E talvez ali o pastor que está ali à frente possa contribuir, principalmente quando tem um conhecimento, de ajudar esses irmãos a abrir ao conhecimento e se esforçar. Aí você nota que eles já começam então ensaiam, se preparam. Exato. Não chegam para a música de qualquer, para a missa de qualquer modo. Então eles já têm ali uma preparação antes, né? Aí eu diria assim que a música na liturgia é como uma grande partitura. Quando bem tocada, nos tons, considerando as notas, os valores, a melodia, quer dizer, atinge e torna ali aquilo que deveria ser o seu objetivo principal. Na missa, principalmente, levar todos ao mistério, que é o Cristo Jesus. Certo. Padre, gostaria que deixasse uma mensagem aos nossos amigos, telespectadores da TVE Alfenas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, Camila, a todos da TV Alfenas pela acolhida, este clima tão agradável, né? É uma conversa, né? Que bom, esse momento marcante na vida. Tem uma frase que me marca muito: nós não podemos passar na vida do irmão sem deixar rastros de Deus. Talvez isso, por que me marca? Porque tem muitos passando na vida, né? Você corre do dia a dia. Então, tem muitos passando na vida dos outros, mas não deixa o diferencial, a marca. E eu acho que como padre, a gente e como cristão também, você é chamado a deixar rastros na vida do outro. Por isso, não passe na vida do irmão de qualquer modo, né? Deixe ali algo. Todo mundo tem algo, né, para deixar para os outros. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem a você que nos acompanha, que está nos vendo, né, que acima de tudo, que esses valores que foram aqui falados nessa conversa, cristãos, né, que você possa, quem sabe, em algum momento te ajudou a olhar e dizer, não, vale a pena, né, a vida vale a pena. A gente tem que ser diferente. Ser diferente não significa que nós vamos aí fazer revolução, nada disso. Mas do modo que você é, né? Abraçar as oportunidades e deixar na vida do irmão a diferença, que é isso que fica, né? Tudo vai passar, mas os rastros que a gente deixa, as marcas ficam. Então, a você que nos acompanhou, a minha bênção, Deus abençoe e muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Padre. Muito obrigado.
Agradecemos a presença do padre Weberton dos Reis Magno, pároco da Matriz Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Alfenas. A você que nos acompanhou, obrigado pela companhia.